Glória a Deus, né, irmãos? Vocês já perceberam que tem pessoas que são assim, ó. Ela entra num lugar, normalmente ela está sozinha. Quando você encontra ela na escola, ela está sozinha. Ou na faculdade, ela está sozinha. Ela está andando na rua, está sozinha. Dentro do carro, às vezes ela tem algum carona, mas normalmente está sozinha também, né? Se ela está andando de bicicleta, é só a bicicleta dela, não tem outra do lado e tal. O celular dela dura 3 dias, a carga. Por quê? Ninguém manda WhatsApp e ninguém liga para ela. Tem pessoas assim, não tem? Entendeu? E tem pessoas que você entra, a pessoa tem sempre gente junto. Tem pelo menos um. Quando ela está deprimida, tem um. Agora, quando ela está bem, tem 5, 10. A casa da pessoa está cheia. Ela anda na rua, tem gente. Está de bicicleta, ela não está sozinha. Vai fazer uma caminhada, leva uns 2, 3. Já viu isso também? Interessante, né? Porque são pessoas. Tem pessoa que entra no lugar e sai uns 10. Tem pessoa que senta aqui, tem umas 2 vazias, aí depois começa. Vai embora. Mas ficam uns 2 aqui. Aí a pessoa se incomoda, finge que é o ar-condicionado da igreja, aí ela vai e senta, tá lá, 2, senta ali. Aí daqui a pouco, vou beber uma aguinha. A pessoa sai, não ela, a outra, sai. Aí senta lá no fundo, daqui a pouco, vou ver meu filhinho no berçário. Vai, não volta para o lugar. Aí lá fica vazio. É ou não é? E na verdade, essa noite eu gostaria da gente conversar um pouquinho, que é uma coisa tão simples. É tão simples e parece que a gente não entende isso. Poxa, por que a gente escolhe Jesus? Eu sei que você vai me lançar várias questões bem claras, porque só nele está a salvação. Tá certo? Então, se nós queremos ter Jesus na nossa vida, porque ele é aquele que nos sela para a salvação, tá bom. A palavra de Deus diz em Efésios que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Tá bom, então tá. Eu creio, Jesus é o Salvador. Eu creio. E diz também que aquele que crê e for batizado será salvo. Está lá em Lucas. Eu também já fui batizado, então pronto, estou tranquilinho, estou salvo. Tá certo? Pronto. Então, a vida com Jesus é isso? Pode ser. Se eu não me envolver com nada, se eu não abrir a Bíblia e ficar assim, sendo aquele estudioso da palavra, eu perco a salvação? Não. Pela graça sois salvos mediante a fé. Eu creio. Eu creio, mas eu sou preguiçoso. Eu creio, mas não quero ler. Eu creio, mas... Olha, eu curto muita coisa. Eu ando de bicicleta, ando de skate, ando de patins. Estou com um monte de gente. Então o culto vai me atrapalhar um pouco. Mas de vez em quando eu vou lá. Culto da ceia. Eu preciso ir, né? Porque é ordenança. Então vamos lá, vamos no culto. Aí vou no culto. Pessoas que podem viver ou pensar desta forma. Mas eu gostaria de entender o contrário. Por quê? Porque algumas pessoas não andam tão juntinho com Jesus, né? Por quê? Por que ela tem essas justificativas? Por que ela preenche a sua agenda de tal maneira que ela não pode participar das atividades da igreja e até, né, por exemplo, na minha época, eu e pastora Cris, nós participamos de todas as atividades da igreja e
outras extras que nem eram da igreja, que nós nos reuníamos, né? Naquela época era tão gostoso, não tinha negócio de hastear bandeira denominacional. Então nós nos reuníamos em reuniões de oração. Ali tinha metodista, quadrangular, nazareno, batista ágape, comunidade não sei das quantas. Era um tanto de gente, tudo que era igreja, se reunia e adorava o Senhor, e orava. Que dia era esse? Dia que não tinha culto em igreja nenhuma. Todo mundo estava nas igrejas e queria mais. Estão entendendo isso, irmãos? Então, essas pessoas, aí eu fico assim, puxa, vamos dar uma olhadinha na palavra de Deus, o que acontecia? Vamos lá? Olha só, Mateus capítulo 4, versículo 23. Jesus ensina o povo e cura os doentes. Vamos dar uma olhada lá. 23. Jesus foi por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre ele se espalharam por toda a Síria. Olha, irmãos, região, por toda a Síria. E o povo lhe trouxe todos os que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguiam, vindas da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Vamos pegar aí um raio de aproximadamente 70 a 80 quilômetros de distância, pessoas que vinham para encontrar com Jesus. Ei, zero de bicicleta, né? Nem bicicletinha motor, nada disso, nada. Pezão ou em cima do lombo de um animal, se a pessoa tivesse recursos, né? Agora, interessante é que as pessoas, elas enfrentavam várias adversidades para chegar até Jesus. Mas o que garantia? Eles saíam de lá para encontrar, ter um pessoal com Jesus? Não tinha isso não, irmão. Era multidão, irmãos. Como é que você vai achar que uma multidão, todo mundo vai dar a mão para Jesus? Não. Mas as notícias, as coisas que aconteciam, geravam o quê? Virava notícia, gerava curiosidade, gerava interesse, gerava a necessidade que existia, tinha uma esperança de ali ser suprido. Tá certo? Você acha que é isso que despertava as pessoas? Palavras sobre coisas que poderiam acontecer e de repente acontecia ali naquele lugar, aquilo impactava as pessoas. É chegado o reino de Deus. E aquelas coisas maravilhosas, as pessoas, o sofrimento sendo tirado, a dor sendo tirada, a incerteza, palavras de esperança. Era bom, não é? Isso é bom. Então, irmãos, agora, as pessoas ouviam falar, mas elas queriam estar perto, por quê? Porque elas queriam ver, testificar aquilo, elas queriam também usufruir da situação de milagres e tudo mais. Se você virar a página, dá uma viradinha aí na página da sua Bíblia, deixa eu ver aqui, capítulo 6, aí... Mas o que eu estou trazendo isso para nós estarmos pensando o seguinte? Tinha a ver, irmãos, as pessoas que foram curadas ali nesse texto que eu estou falando, foram pessoas que se deslocaram, saíram de um lugar, foram lá ao encontro do Senhor. Se você pegar outro texto, aqueles amigos do paralítico que abriram ali o teto do lugar e desceram a cama dele para chegar perto de Jesus, aquele homem foi curado, não foi?
Foi ou não foi, irmãos? Mas você percebe que em vários momentos que você lê do Evangelho, que o Evangelho é muito gostoso, você vê Deus caminhando sobre a terra. A pessoa de Jesus, segunda pessoa da Trindade, né? Caminhando sobre a terra. Você vê na sua maioria as pessoas se empenhando para estar perto do Senhor, se empenhando para ouvir o que Ele tinha a dizer, se empenhando para receber alguma coisa que eles acreditavam que só poderiam encontrar ali, né? Olha lá o cego de Jericó. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi ele que fez isso? Não foi? Em Jericó. Agora um cego é amaldiçoado. Na concepção judaica, cego tem que ficar longe. Ele não podia andar junto com a multidão. Por quê? Porque na concepção judaica, a cegueira era consequência do pecado de seus pais. Ele era amaldiçoado. Agora entenda. Imagina um cara cego e que ninguém queria ficar perto. Uma multidão, se você for ler, é uma multidão andando com Jesus, tocando em Jesus, querendo alguma coisa tal. Não é um silêncio, irmãos. Não é um templo onde as pessoas ficam quietinhas. Não, é na rua. Jesus resolve isso aqui, Jesus isso aqui. Eu fico imaginando aquele tipo feira. E o ceguinho lá gritando. Gritando. Ele queria estar perto. Mas ele não podia estar perto. Então o que Jesus fez? Parou a multidão para dar atenção a um homem. Interessante isso, né? Mas o que tem a ver isso, irmãos? Tem a ver, você reporta a Mateus capítulo 6, versículo 33, que o próprio Senhor Jesus disse: ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, e essas são as necessidades da vida, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, o Senhor nos chama, e na verdade todo o tempo na sua palavra está tentando renovar a cada um de nós, andarmos numa perspectiva de fé. Fé é a certeza de coisa que não existe ainda. Nós queremos ter sinais o tempo inteiro de Deus, agora eu creio, porque Deus está marcando, né, tudo. Não, irmãos, aí não precisa mais de fé. Não precisa, você está vendo. Agora, a nossa vida, irmãos, é para ser a vida que marca esta humanidade. Eu sou povo do céu, você também. Estão entendendo? Nós temos uma nova pátria, né, que é celestial. Então eu sofro influência dos padrões divinos. A diretriz é divina, a vida de Deus, né? Quer dizer, Deus está em mim, isso tem que marcar a nossa vida. Não é um discurso, irmãos, é vida, está entendendo? Agora nós ficamos com problemas na faculdade, nós temos problemas em casa, nós temos problemas existenciais, nós temos problemas políticos, nós temos problemas econômicos. Agora, como é viver nesse contexto todo, tendo Jesus perto? Porque, irmãos, nós ficamos igual, aí vamos lá, muitas vezes, caminho para Emaús, né? Se você for lá nos evangelhos, você também vai ver 2 discípulos que quando presenciam a crucificação de Jesus e o sepultamento, o que eles fazem? Eles voltam para a sua cidade. Esse texto, passando para a realidade nossa, é voltar para a velha vida. Que velha vida? Não estou dizendo da vida do pecado, mas eu estou dizendo voltar para a nossa rotina sem Cristo. Ele morreu. Estão entendendo? Muitos de nós, irmãos, vivemos,
eu tenho Cristo, mas ele parece estar sepultado dentro do teu coração, dentro da sua vida, porque os problemas todos não envolvem Cristo no problema. Pede oração, mas não consegue orar. Irmãos, não consegue orar. Deus em você não consegue orar. Ah, pastor, você está sendo muito exigente. Não, a pessoa vai lá para o fundo do poço justamente porque ela se sente só, quando na verdade não está mais. E eu acho que hoje, essas pessoas, irmãos, você acha que elas não chegavam com a ponta do dedão sem a tampa? Você já deu uma topada numa pedra? Mas aquela bem gostosa mesmo? Que parece que você imaginou uma bola de futebol e era uma pedra. Aí tira aquela lapa da ponta do dedão, né? Aí não tem rifocina, né? Naquela época não tinha rifocina, não. Passa uma rifocina, lava o pé com sabão e... Não, filho. Metiolate, muito menos. Água oxigenada, né? Então, irmãos, então você tem que parar e entrar no negócio. E o suor, e o calor, a transpiração. Você acha que tinha, eu vou chegar lá, eu vou numa posada, tomar uma chuveirada, trocar roupa para encontrar com Jesus? Não, é roupinha aí de sei lá quantos dias às vezes, né? Por quê, irmãos? Porque as coisas não eram fáceis. E nós hoje vivemos muitas facilidades comparada, né, ao que eles viviam. Então, só que, irmãos, o ser humano, cientificamente falando, é um dos seres vivos com maior capacidade adaptativa. Capacidade de adaptar, né? Tem, mas não quer. Então, só que nós vamos sofrendo isso, irmãos. Por quê? Porque se você for lá em Lucas, capítulo 5, na pesca maravilhosa, o que acontece ali? De novo, multidão está ali. Está tanta gente espremendo ele, que ele já estava com o pé na beira, na beira d'água. Aí ele viu Pedro pescando, ele tinha acabado de tentar pescar, na verdade. Ele e os amigos entram num barco, se afastam um pouco, consegue ficar numa posição mais estratégica para continuar falando. E aí? Irmãos, as pessoas iam até ele. Preste bem atenção. As pessoas não iam até ele só porque ele fazia muitas coisas. Porque ele tinha palavra. Ele tinha poder. Mas ele sabia acolher as pessoas. Estão entendendo? Irmãos, Satanás, ele pode imitar e tentar enganar as pessoas, porque o próprio Senhor Jesus disse que ele se disfarça de anjo de luz, né? Mas uma coisa, Satanás é desprovido de amor. E Paulo disse que o amor é o dom maior, não é? Que se não tiver amor, nada vale. Por quê? Porque sinais, maravilhas podem acontecer de uma forma enganosa, maligna, e levar muitas pessoas naquela direção. Mas a marca de Deus é amor. Tudo que Jesus fez foi promovido à base amor. Eu vou fazer por amor. Eu não durmo direito por amor. Eu não tenho essas coisas e aquelas coisas porque eu estou focado nas pessoas. Porque está focado assim, por amor. Olha o que o Senhor disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é promessa, irmãos. Agora, eu acho que muitas vezes as pessoas vão até Jesus, oram, né? Oram, buscam a Deus, e a expectativa é de ele colocar uma redoma ao redor da sua vida, da minha vida. E toda e qualquer coisa, qualquer ameaça, a partir daquele momento não existirá mais. Ele não prometeu isto. Ele não prometeu isto. Ele disse: ei,
você vai ter aflições. Ele disse. Então como é que ele pode pôr uma redoma? Se ele disse que eu vou ter aflição. Não, eu ia ter, agora eu não vou ter mais. Não, mas ele disse, você vai ter aflições. Mas tende o quê? Bom, porque eu venci o mundo. E se você está comigo, vencerá também. Estão entendendo, irmãos? Então, às vezes nós parece que nos confundimos. A maneira como lidamos com as coisas puxa, eu e você temos acesso à pessoa de Jesus. Total acesso. A qualquer hora, em qualquer lugar, você tem acesso. Basta você invocar o nome dele. Você invocou o nome dele, ali ele está. É assim. Mas o que se vê mais normalmente é as pessoas angustiadas, desesperadas, reclamando, sem buscar o Senhor. Ué. Irmãos, anota isso. Quem anda com Jesus não tem falta de nada. Anota na sua Bíblia. Eu não estou dizendo quem entregou a vida para Jesus, eu não estou dizendo quem acredita em Jesus, eu estou dizendo que quem anda com Ele não tem falta de nada. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é a fonte da vida. Aonde Ele está, não tem escassez. Tem escassez, a situação vai mudar. Como vai mudar? Quando vai mudar? Não importa. Importa que se eu estou com Ele, Ele vai fazer. Por quê? Porque, irmãos, todas as coisas, há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. É o que diz em Eclesiastes, capítulo 3. Não é? Não é isso? Você não domina isso. Nunca dominará. Por quê? Quem domina isso é Deus. E você não é Deus. O que você tem que fazer? Andar pela fé. Por isso que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Não vai andar com Ele. Você conhece Ele, tem a marca dele na sua vida, mas não anda com Ele? É possível isso? Lógico que é. Com certeza. Agora, que coisa linda, né? É assim, o Evangelho fala do Senhor, do caráter dele, né? As coisas que as pessoas ficaram impactadas. Eu acho que é o suficiente para a gente correr na direção como os outros faziam. Hoje ele não está aqui andando sobre a terra em carne e osso, mas ele está na terceira pessoa da Trindade, né? O Espírito Santo de Deus está aqui. Irmãos, você não precisa correr para ele fisicamente, você basta invocar. Olha só, me invocar. Pastor, isso tem fundamento? Tem. Paulo em Filipenses diz, perto está o Senhor. Mas como assim? Eu estou em casa, ele está perto. Eu estou na igreja, ele está perto. Eu estou na rua, ele está aí. Entrei no banheiro, ele entrou com você. Deitei, está deitado com você. Estou correndo, está correndo contigo. Estou na academia, ele não está puxando peso não, ele fica ali te olhando. Olha lá. Entenderam, irmãos? Só que isso é uma verdade que tem que entrar, irmãos. Ouça, tem que entrar. Você tem que deixar entrar. Não é mentira, é verdade. Não tem que se proteger disso, não. Você tem que escancarar o seu coração para isso entrar. Você fecha o seu coração para mentira, mas para a verdade tem que abrir. E às vezes nós ficamos esperando alguma coisa assim gigantesca, sobrenatural acontecer para poder dizer, é verdade, agora eu vou me abrir. Não faça isso, irmãos. Não faça isso. Porque você está dizendo que você não crê. Você tem que ver, virou Tomé, é ver para crer. Então tem que ver para crer.
palavra saiu da boca de Jesus: melhor são aqueles que não viram e creram. Né? Entenderam, irmãos? Então nós estamos num tempo da chegada de um avivamento. E o que está acontecendo? As pessoas estão querendo ver o avivamento para começar a crer no avivamento. Meu Deus, se Deus anuncia e eu creio, mas eu tenho medo de passar vergonha, eu tenho medo de dizer eu creio e na verdade eu morrer sem ver isso. Irmãos, os profetas anunciaram o Salvador de várias formas, eles não viram, mas creram ao ponto de anunciarem que o Messias chegaria. Se preparem, há um tempo que o Messias virá, se preparem, o Messias virá. Eles morreram falando do Messias. Nós podemos dizer que o Messias já chegou, irmãos, e ele habita em nós. E aí a nossa pregação não é essa, não pregamos nada. Ficamos esperando acontecer algo para a nossa boca começar a abrir, quando na verdade Deus quer que você ande pela fé, e andar pela fé é anuncie com ousadia. Mas e aí, pastor, quando precisar de algo para aquela pessoa crer, isso não depende de você, vem da parte de Deus. Você tem que crer que o Senhor, Ele precisa honrar o seu próprio nome. Não é você que vai fazer, não, peraí, Deus, eu preciso fazer algumas coisas aqui para o teu nome ficar bem nessa cidade. Não. Você não vai fazer assim. Você vai fazer assim: Senhor, eis-me aqui. Esse povo precisa saber que o Senhor é Deus. Minha vida está aqui disponível para o Senhor fazer o que é necessário para que eles creiam. Entenderam, irmãos? Então o Senhor está muito perto. A palavra de Deus mostra que não existe barreiras, irmãos, as pessoas iam até ele, todo tipo de problema. Os lunáticos, né? Lunático é louco, vulgo louco, iam até ele não barrava ninguém. Por quê? Porque ele podia curar. Irmãos, hoje nós somos o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo. Ei, você é o corpo de Cristo. Você é o corpo de Cristo, irmãos. Como é que você aceita qualquer coisa? Como é que você aceita apenas ser uma pessoa que consegue dobrar o joelho, por enquanto, e fazer oração? Não, você não pode aceitar só isso. Você tem que dobrar o joelho e falar: Senhor, o que precisa ser feito na minha vida, para eu ser a testemunha que eu preciso ser? Qual testemunha? Eu preciso sair sobre a terra e as pessoas verem em mim o Cristo vivo. Irmãos, o Cristo vivo. Não é palavra, irmãos. Porque palavra já não tem. Não tem. Tem medo. Medo de falar, tem medo de anunciar, tem medo de corrigir o irmão, deixa o irmão afundar no pecado, porque não tem coragem de corrigir o irmão, porque o irmão vai fazer cara feia, porque o irmão vai dizer assim, cuida da tua vida que eu cuido da minha. Aí você vai ficar ofendido, vai ficar magoado, vai chorar, vai deprimir. Isso, irmãos, é imaturidade, isso é falta de maturidade, de crescimento, de resistência a lidar com os problemas dessa vida. Enquanto você tiver isso, meu irmão, você vai marcar passo nessa linha. Por quê? Porque Deus entrou na nossa vida para nos transformar. Enquanto não tiver transformação, você não muda de ano. É igual uma escola. Você está na escola, você está na 4ª série, passou, vai para a 5ª. Não passou, volta, fica. Vai ter que passar por tudo de novo. Por quê? Porque não foi aprovado. Aí diz o quê? Tiago, o que fala lá? Tem de motivos por grande alegria passar por muitas provações. Porque a provação, resumindo o texto, vai fazer o quê? Vai fazer com que a sua fé não seja débil, mas você seja capaz de enfrentar todas as coisas. Está entendendo, irmãos? Essas pessoas já chegavam a ele porque o Senhor é maravilhoso, irmãos. Eles
viam acolhimento, eles não viam crítica, eles não viam reprovação. Mas eles, irmãos, se você lê os evangelhos, você fica maravilhado. O evangelho de Mateus é tão rico. Eu não lembro se a pastora Cris fez esse curso. Eu estudei o evangelho de Mateus 3 anos. Um evangelho, 3 anos, toda semana. 3 anos de estudo. É um compêndio de teologia pastoral. 3 anos apenas evangelho de Mateus. Agora, é maravilhoso, irmãos. A pessoa do Senhor Jesus é maravilhosa. As pessoas acreditavam, iam se achegando. E o que nós vemos hoje? As pessoas com problemas se distanciando. Vai lá, irmão, ora por mim. Que ora por você o quê, cara? Que orar o quê? Você vai. Ah, não vou, então lascou. Hoje nós aceitamos muito, irmãos, coisas que você é boca de Deus. Você é boca de Deus. Como é que... Não, tá bom, irmão, fica em paz, fica aí, tadinho, né? Tá com o encravado, fica aí, não vai na vigília não. Aí vai lá, ora por ele. Ei, você perguntou se era isso que Deus esperava que você falasse para ele? A gente não pergunta mais nada para Deus. Vai fazendo o que dá na cabeça, o que a gente pensa, para ficar bem com o irmão. Mas não está ficando, às vezes, bem com Deus, né? Porque Deus fala assim, ué, você disse que queria ser boca? Você queria anunciar as minhas coisas e você fica anunciando o que está na tua cabeça? Estão entendendo, irmãos? E aí a gente vai perdendo uma sequência de coisas que Deus queria construir na nossa vida, tirar você do anonimato, colocar você num lugar de honra. Não vai, nunca vai para o lugar de honra. Por quê? Porque não se posiciona. Tem que ser humilde, irmão. Mas não é humilde só com os outros, não, é humilde com Deus. Eu não sei nada, Deus vai me instruir, eu vou buscar, porque eu preciso ser instruído por Deus. Eu não sei andar nesse novo caminho, Ele vai me direcionar. Então você vai buscar. Como é que busca? Oração, irmão, e palavra. Isso não tem idade. Ah, mas eu sou muito novo. Não tem nada a ver. Tem gente nova alcançando coisas tremendas com Deus, mas aí você fala, porque Deus olhou para ele com um olho diferente, olhar diferente. Não, Deus sondou o coração dele é diferente. Aí que está. É um coração entregue, sedento. Olha o povo aí, né? Olha o povo. Entende, irmãos? Então pega isso, porque hoje essa forma de cultuar o Senhor, irmãos, a igreja está perdendo. A igreja está perdendo. Porque culto a Deus é muito mais profundo. Né? Não estou dizendo que você está errado. Não estou dizendo que você é cheio de defeito, não. Porque eu estou no mesmo barco. Né? Mas eu estou dizendo o seguinte, irmãos, como lá em Lucas, né, no capítulo 5, tem águas mais profundas para nós. Tem águas mais profundas. E lá é que tem a riqueza, muitas coisas que você nunca viu. Pedro, quando foi para águas mais profundas, foi uma pesca que ele nunca tinha feito. O que significa para nós hoje? Irmãos, vai para a profundidade com Deus, você vai viver coisas que você nunca viveu antes. Simplesmente isso. Pode aprofundar muito mais do que isso, mas estou dizendo apenas isso. Deus tem coisas maiores. O que está escrito aqui é para mim e para você. Filho, me tornei filho por adoção. O que significa isso? O nome dele agora eu tenho o direito de usar. Ele me deu o direito de usar o nome dele. Por quê? Porque eu sou o filho. Estão entendendo? A autoridade que está no nome dele eu posso usar. Por quê? Porque eu sou filho. E Satanás, quando ouve isso, ele treme, porque o povo ainda não se levantou nesta confiança, com o uso da autoridade, porque não entende nem a filiação ainda. Isso é bebê espiritual. Aí, ai meu Deus, cruz credo. A autoridade que está no nome de Jesus, né? Outro que é a reza do crente. O sangue de Jesus tem poder. Não, vai espantar uma legião falando o sangue de Jesus tem poder.
Que coisa, irmãos. Que coisa pensar isso. Agora, quando você, pelo discernimento que vem de Deus, você identifica que ali tem coisa maligna, só o teu olhar, quando você tem o discernimento, o que está lá também percebe o que está aqui. Já começa a sinalizar, né? E aí você chega assim, bom, você já entendeu, né? Então pode sair agora em nome de Jesus. Vai ter que sair. E muitos hoje têm medo disso. E você foi chamado para libertar os cativos. Por quê? Porque hoje você é corpo de Cristo. E Ele libertou os cativos. Ah não, esse ministério eu não fui chamado. Aonde que está escrito na Bíblia que libertação é um chamado especial? Nenhum lugar. Diz o seguinte, né? Vamos lá, para terminar. Abra lá, Marcos 16:15. Vão pelo mundo todo. Está dizendo para quem, irmãos? Para o círculo de oração da igreja? É isso? Hã? Para os músicos? Para os pastores? Não. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Aí vem os sinais que acompanham. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Aí entra o grande problema. Pastor, eu não tinha muita fé não, pastor. Eu orei. Eu confesso que eu orei lá em casa mesmo. Minha mãe estava resfriada. Eu orei para o resfriado ir embora. E aí? Melhorou não, pastor. Só depois de 3 dias que o ciclo do resfriado acabou e foi embora. O que está acontecendo? Irmãos, a nossa preocupação ainda está muito em nós mesmos. Se eu vou passar vergonha. Você não está preocupado se Jesus vai passar vergonha. Você está preocupado se você vai passar vergonha. Você está preocupado se a pessoa falar assim, e aí? Você pregou esse Jesus vivo aí, não sei o que, Espírito Santo e tal, e você diz que ele faz e acontece, mostra aí para mim. Você tem... Boa parte da igreja tem medo disso. Da pessoa ser raçuda mesmo e falar assim, quem me disse que é verdade? Aí você pega a Bíblia, chacoalha na frente dele, tá aqui, rapaz, essa palavra é verdade, né? Aí ele fala assim, então me prova que é verdade. Aí você vai falar o quê? Vai lá na igreja no domingo, tem escola dominical, 9h da manhã, tem culto às 7h. Você já está falando sozinho, o cara já virou as costas e foi embora. Agora ouça, irmãos. Se você crê que o Senhor te chamou para representá-lo nessa terra, se você crê nisso, você tem que acreditar que não será seu, mas Ele vai te dar capacidades para que você o represente. Invisível, mas real. Me prove, tem que vir sinais visíveis para alguém que não é espiritual. Por quê? Porque Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem não é espiritual não tem como discernir. Então tem que ser revelado aos olhos vistos. Se eu creio que eu sou representante do reino, irmão, você não pode, mas não pode de jeito nenhum aceitar orar pelo enfermo, não foi curado.
uma pessoa fala assim, se Deus sabe da minha vida, o que Ele tem para mim então? Fala agora. Pois é, eu não tenho dom de revelação, né? Entendeu? Vocês estão entendendo isso? Ah, pastor, mas isso não é uma realidade. É uma realidade, sim, senhor. É uma realidade que a igreja não está vivendo mais. Isso morreu dentro de igreja. Morreu dentro de igreja. E está cheio de igreja, desculpa aí, né? Quem veio de lá, eu também já vim, de igrejas ditas pentecostais, que na verdade é um bando de purpurina humana, e quando você vê, essência de Deus não tem nada. É mentira. É um monte de farsa, a pessoa bate o olho, vê mais ou menos como é que é a pessoa, aí já vai aprendendo com cigano, né? Cigano que é extremamente observador, bate o olho, vê a pessoa, essa pessoa, ela deve ter problema em casa, eu sei que tem problema na sua casa, começa a chorar, Deus está falando comigo, né? E vai, aí é um negócio tudo superficial, não entra em profundo nenhum. E aí a pessoa sai radiante. E o pregador mais ainda. Estou sendo admirado. Isso é carne, irmãos. É pura carne. Deus não está nesse negócio. Agora, você quer, irmãos, está na palavra, está escrito. O que você tem? Não se conforme com a ausência daquilo que Deus tem para você. Você tem, o que é isso? O que é isso? O que significa isso? Significa que está lá, vai buscar. Está entendendo? Está lá, vai buscar, meu irmão. Vai buscar. Ah, mas olha, já busquei, pastor. E aí? Não rolou nada. E você parou por quê? Porque eu achei que... Não tem que achar nada, meu irmão. Você tem que crer. E vai lá. Morre tentando. Sabe por quê? Porque lá no céu, se você não conseguir, chega lá no céu, Deus vai falar assim, cara, tu tem fé. Vem cá que você vai receber um prêmio por isso, de consolação, porque você não experimentou lá, mas aqui você vai ser honrado pela sua fé e pela sua fidelidade. Você tem que acreditar nisso, irmãos, porque tudo isso é verdade bíblica. Entenderam? Então, vamos orar, irmãos. Ah, pastor, não, irmão, você não tem que ficar chamando pastor, não. Pastor, vai lá fazer uma visita, expulsar, não sei. Ué, irmão, vai lá. Ah, pastor, mas isso é coisa de pastor. É coisa de pastor nada. Olha lá, o texto não fala? Vai lá, meu irmão, prega o evangelho e expulsa o bicho lá. Né? Ah, pastor, eu não tenho esse chamado. Inventa cada coisa, né? Não está na Bíblia esse negócio de chamado para expulsar demônio. Chamado todos nós somos, né? Para fazer a obra do Senhor. Então, irmãos, essa palavra eu queria trazer para você com, assim, não é para te jogar no chão, é pelo contrário, para você renovar o seu ânimo, a sua disposição. Irmãos, existe águas mais profundas, existe coisas maravilhosas. Essas pessoas batiam 60, 70 quilômetros, irmãos, 60, 70 quilômetros a pé, numa região que não é muito tranquila, correndo o risco de ser saqueado, correndo o risco de adoecer, correndo o risco de acontecer um tanto de coisa. As pessoas, quem vai 60 tem que voltar a 60, é 120 quilômetros, dar um cheguinho, eu vou dar um cheguinho ali em Poços de Caldas, viu? Estou indo. Por quê? Porque vai ter um culto lá de arrebentar. A gente nem no carro, tendo o carro na garagem, não vai. Você tem noção. Entendendo? Discernir isso. Irmãos, nós vamos como igreja adorar o Senhor lá em Poços de Caldas. Tinha que o pessoal vibrar, vamos embora. Faz lotação, enche os carros. Aí fica assim, vamos irmão, o pessoal começa a ver anjo. Não é com ele. Não é com ele. É a preguiça. Ele pensa no custo. Quanto que vai gastar. Aí vai chegar lá, é uma pura liturgia, não vai rolar nada. Eu sei que é isso. E esse é o problema. Agora, quando você buscar junto comigo, todos nós buscando o Senhor com essa perspectiva, irmãos, esse lugar vai ter que ter 3, 4, 5 cultos por domingo. Sabe por quê? Porque as pessoas vão ver através da sua vida que eles não têm o que você tem, e eles vão vir buscar aonde você busca. Entenderam?
É isso, irmão, você testemunha. Não é fazer força, não, é ser apenas cristão. Ser cristão. Vamos orar? Vamos orar, porque irmãos, eu creio assim e eu estou fazendo assim. Deus, isso ainda não acontece através da minha vida. Não vai acontecer? Meu testemunho vai ficar limitado, Senhor. O Senhor que sabe. Agora eu estou aqui para receber direção e unção. Porque unção sem direção dá problema. Direção sem unção limitou. Então, faz o negócio completo aí, Deus. O que precisa ser feito? Me direciona. Amém? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nesta noite. Porque, Senhor, não é só a tua palavra. Graças à obra que o Senhor tem feito na nossa vida, nós não vamos acreditar que o Senhor é maravilhoso, porque essas pessoas, elas se esforçavam muito para encontrar com o Senhor. Não, Deus, hoje nós temos experimentado o Senhor, nós temos vivido momentos especiais com o Senhor, mas nós hoje reconhecemos, Pai, que as pessoas no passado, elas enfrentavam os obstáculos. Hoje, nós justificamos por causa dos obstáculos, Deus. Mas, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra vem hoje dizendo para que nós não sejamos limitados por aquilo que vemos ou por aquilo que enfrentamos. Que a limitação, ela é quebrada pela fé, Senhor. A limitação, ela se rompe quando o Senhor age sobre a nossa vida, Pai, e por isso nós precisamos buscar, sim, Deus, o crescimento, a transformação, a unção, a mudança da nossa casa, a mudança da nossa família. Pai, um dia o Senhor falou para um homem que tinha acabado de crer no Senhor, o Senhor disse a ele: olha, se você crer, será salvo tu e tua casa. Meu Deus, muitos de nós não temos a nossa família aos teus pés, e eles estão sentenciados se eles não se voltarem para ti, Pai, porque o salário do pecado é a morte. Deus, mas nós queremos ver as maravilhas do Senhor na nossa família, na nossa casa, na nossa própria vida, Pai. Portanto, Senhor, faz de nós a demonstração para este mundo que existe um Deus vivo, que é o Senhor, Pai. Ah, Deus, age na nossa vida para que aonde nós estejamos trabalhando, Deus, as pessoas sejam impactadas, Deus, pela transformação da nossa vida, pelas palavras que saem da nossa boca. E Deus, que o Senhor nos dê, Senhor, os dons espirituais, para que nós possamos fazer diferença lá, Deus, perceber problemas que os olhos humanos não percebem, ter a direção de uma mente que hoje é finita, mas o Senhor dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, que nós possamos instruir as pessoas e de forma que elas saiam, Senhor, das trevas e estejam se rendendo ao Senhor e permanecendo para sempre na luz. Porque é para isso que o Senhor nos chamou, Pai, para continuarmos as tuas obras. Em nome de Jesus, Pai, os nossos problemas, as nossas expectativas, os nossos anseios, aquilo que queremos viver nessa terra, nada disso pode ser, Senhor, nada disso pode ser obstáculo para a obra do Senhor na nossa vida. Se isso for, nós devemos abandonar, não é plano do Senhor na nossa vida. Em nome de Jesus, Pai, abençoa, Senhor, o mais novo que está neste lugar, aquele que tem a idade mais avançada, abençoa-nos, Deus, em nome de Jesus. Essas verdades ditas nesta noite, Senhor, traz um ar fresco sobre a nossa vida. Ela abre uma perspectiva nova, verdadeira para cada um de nós, Deus. Nós somos a tua igreja, Senhor. Nós somos o corpo de Cristo. Senhor, ensina-nos a te representar melhor, em nome de Jesus, porque sabemos, entendemos hoje que aquele que anda com o Senhor
não tem falta de nada. E o Senhor está perto. Aleluia! Aleluia! Glórias a ti, Deus. Deixa eu falar uma outra coisa aqui. Às vezes você fica angustiado porque você fica buscando saber o que tem que fazer para ajeitar o problema que está ali, né? Então, problema na sua casa, algumas coisas que estão ao seu redor, aí você fica querendo entender o que precisa ser feito. Eu quero dizer uma coisa para você: se você ora e se você lê a palavra de Deus e você ainda não sabe o que deve ser feito, é porque você não tem que fazer nada. Você tem que esperar em Deus. Porque tem coisas que não é você, é Deus que tem que fazer. Então entenda bem. Se você ora, se você medita na palavra e você ainda não sabe o que fazer, então não cabe a você, é Deus que vai fazer. Então descanse o seu coração na certeza que Deus sabe da tua maturidade. Deus nunca vai exigir algo de você que você não é capaz. Deus nunca vai cobrar de você aquilo que Ele não te deu. Estão entendendo? Agora, é tempo de crescer no Senhor, sempre. Mas Deus sabe da sua estatura espiritual. Ele não vai te colocar algo que você não pode fazer. Ele pode talvez colocar alguém do seu lado para te ajudar. Ou Ele mesmo vai fazer, sozinho. Porque Deus, Ele não só é rico em misericórdia, mas Ele nos conhece profundamente. E Ele ama a sua vida. Entendeu? Você não precisa provar para Ele nada. Você só precisa andar com Ele. Você não precisa mostrar que você sabe. Você não precisa mostrar que você é capaz. Não. Você só tem que mostrar um coração sincero. Esse vai andar com Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos dar salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Glória a Deus.